Uma semana com uma fase cheia importante aí que vai ser um eclipse lunar, mas vai ser à tarde, a gente não vai conseguir ver aqui no Brasil. Mas é interessante essa semana que vai do dia 7 ao dia 13 de setembro. E, gente, uma semana interessante porque não temos muitos aspectos com a Lua fora de curso, vai ter um dia só que tem um período um pouquinho maior. Não temos muita quantidade de aspectos na maioria dos dias, mas, gente, sexta-feira tem tanta coisa embolada, ficou um dia muito cheio. Vocês vão ver que tem dias que tem um movimento exato, aspecto exato, dois, mas a sexta acabou acumulando bastante coisa. Nós vamos entender, né, então, como vai ser essa semana do dia 7 ao dia 13 de setembro. E vou pedir para vocês agora, antes já de começar aqui a falar das influências, para aproveitar aqui para curtir o vídeo, deixar o seu comentário, se puder hypar o vídeo aí arrastando, agradeço muito. E também convidar, se você gosta de estudar astrologia, né? Porque aí a gente tem aqui as sessões de membros, onde eu entro em detalhes um pouco mais técnicos, e temos também os cursos da plataforma EAD, aprenderastrologia.com.br. Então, olha aí, se você não for inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever. E também, se você não estiver recebendo as notificações do YouTube, dos vídeos que eu posto, às vezes acontece, o YouTube falha, né? Então, desmarca o sininho e marca de novo, né? Ali o sininho das notificações que às vezes melhora, né? Enfim, né? Falha, né? Às vezes. Mas vamos lá, a gente vai conversar sobre essa semana, então, dia 7 ao dia 13 de setembro. Vamos lá. Nós iniciamos a semana já com a Lua no signo de Peixes. O primeiro aspecto da Lua em Peixes é a oposição com Mercúrio. Olha, como essa oposição ela vai acontecer na madrugada do domingo, nós vamos perceber essa influência da oposição mais no sábado. A Lua ingressa em Peixes ali em torno do meio do sábado, 12 e pouquinho. E depois ela já vai começando gradualmente, conforme avança nos graus, a se aproximar dessa oposição a Mercúrio. E olha, assim, é uma oposição, então, já pensando no sentido eletivo, escolher um momento para fazer alguma coisa importante, não é muito bom, mas especialmente para os temas de Mercúrio, pensando em fator de clima também. Conversas, né, gente? O Mercúrio está forte, né? Ele já até saiu aqui do primeiro termo egípcio dele. Nesse momento ele já vai estar no termo de Vênus, mas o signo de Virgem é domicílio e exaltação dele. É bem forte para Mercúrio. Mas quando encontra numa oposição com a Lua, num ponto onde ele tem fraqueza, isso vai gerando possibilidades de mal-entendidos e de problemas. Por exemplo, na utilização de equipamentos, instrumentos, softwares, essas questões do mundo onde circulam as coisas, né? Onde a gente envolve o trâmite geral. E tem essa possibilidade de ter problemas, como também, então, comunicação fica truncada, as questões técnicas ficam truncadas, as possibilidades, né, de mal-entendidos de maneira geral, confusões, dados errados, por exemplo, os sinais de rede, né, de internet e tal, tendem a ter problemas, né? É uma configuração que, para a vida rotineira, ela acaba sendo marcante, porque são os dois astros que se movimentam mais rapidamente e representam essas questões do dia a dia. Então, não é muito bom quando eles se encontram em um aspecto de oposição, porque o fluxo cotidiano vai sendo indicação de problemas. Enfim, nós vamos precisar manter a atenção mais no sábado, porque o momento perfeito da oposição é às 4 horas e 41 minutos da madrugada do domingo. Depois disso, gradualmente, a Lua vai diminuindo essa influência aqui, só que vai chegar a outra oposição em seguida. É essa oposição com o Sol, a que vai marcar exatamente o ponto máximo de visibilidade da Lua, uma fase cheia, que é também um eclipse lunar total, mas vai acontecer às 15 horas e 9 minutos, no horário de Brasília, bem no meio da tarde. Então, eclipse nós não vamos ver no Brasil, né? Porque quando anoitecer, a lua estiver nascendo no horizonte, já passou bastante do momento do eclipse. O que nós vamos ter no caso do Brasil é uma lunação, né? Uma fase cheia forte, porque ocorre junto aos nodos, né? Bom, a Lua aqui na casa 2, tanto faz se dividir pelo grau do ascendente, né? O Peixes é a casa 2, ou se dividir por signos também, é o segundo signo ali, a partir do ascendente. Traz o tema das questões monetárias, financeiras,
versus o Sol no signo de Virgem. Bom, gente, a Lua tem um pouquinho mais de poder onde está do que o Sol, porque em termos da triplicidade da água, né, a Lua tem uma regência ali na triplicidade da água e também pelas próprias características naturais, né, elementais da Lua. Ela é fria e úmida, e o signo de Peixes também. O que já acontece contrariamente ao Sol acaba sendo bem prejudicado. Casa 8 é uma casa de temas difíceis. Sol em Virgem não tem poder nenhum, ele está peregrino, está deixando o regente da casa combusto e ainda junto ao nó do Sul. E isso vai trazendo mais prejuízo, né, para os temas de oitava casa. Num contexto mais coletivo, pensando em fatores de país, a oitava casa corresponde ao campo econômico dos outros países, né? Traz essa configuração, como também a gente traz os problemas de crises. A casa 8 é uma casa que tem a temática do campo militar, é uma casa que também tem indicadores de mortes, né? Por exemplo, relacionado a mesmo indicadores de mortalidade, por exemplo. Mas, enfim, a gente acabou pegando uma fase cheia bem estranha, porque, primeiro, eclipse nós não vamos ter no Brasil. Segundo, que assim, a Lua fica eclipsada, mas em termos de potencial, tirando o fator do eclipse, ela está um pouco mais forte do que o Sol, né? Mas pelo fator de estar próxima aos nodos, né, de ter essa intersecção de órbitas, ficou no campo meio do prejuízo. Então, eu acredito que serão 15 dias que trazem as mesmas temáticas que já estão se desenrolando no país, anteriores à alunação. Tem um enfoque econômico, então é possível que temas relacionados ao plano de economia ou indicadores relacionados à economia ou assuntos bancários também se desenrolem. Bom, tem muita coisa rolando nos temas de casa 2. Por exemplo, essas questões que envolvem as instituições, as fintechs, né? Que teve aí na semana passada aquela operação da Polícia Federal envolvendo crime organizado com as fintechs. Seria um tema de casa 2, né? Tem essa questão da CPMI do INSS, tem as próprias tarifas ainda, né? O tema das tarifas impostas pelos Estados Unidos que ainda estão se desenrolando. Então, tem bastante coisa que ocorre aqui nesse eixo, tá? Eu fiz o vídeo só sobre o eclipse, busca aqui no canal que você vai conseguir entender, mas basicamente são esses pontos aqui que ficam bem fortes, né? Tá? E aí depois, gente, que a Lua passar pela oposição com o Sol, ela vai seguindo para um aspecto bom com Júpiter. E então, é esse aspecto aqui, tá? É super interessante porque ele tem o que a gente chama de uma recepção mútua por domicílio, né? A Lua está num ponto onde Júpiter domina, tradicionalmente Peixes é um signo da regência de Júpiter, e o Júpiter está em Câncer, que é o signo da regência da Lua, né? Esse momento é auspicioso, então no domingo, depois que a Lua passar pela oposição com o Sol, o clima vai melhorar muito, muito mesmo. Aí no sentido eletivo, é até interessante, porque é um fator altamente abundante, tem uma característica de prosperidade bastante elevada, é interessante para a aplicação de mudanças também, sejam quais forem, né, em qualquer assunto, bem interessante. A temática internacional, para viagens, para o ambiente jurídico, leis, normas, regras, também é interessante. Assuntos humanitários, para a pacificação. Então, a gente tem um clima muito agradável, que vai do meio da tarde até as 21h24, que é o momento perfeito. Fica muito legal, para iniciativas é uma das melhores configurações, até pelo momento exato, né? No horário de Brasília, nós teremos o ascendente aqui em Touro e Vênus está na quarta casa, né? Numa casa angular, então fica interessante também o momento em si, né? Não só o aspecto, em função do aspecto, mas a constituição da carta também fica super adequada. Então, o momento perfeito é às 21h24, no domingo. Logo em seguida, a Lua ela vai se afastando gradualmente, diminuindo essa influência gradualmente, ela vai começar a se aproximar de Saturno. E aí, gente, quando a Lua se aproxima de Saturno, já não é tão legal. Mas assim, na verdade, eu até puxar aqui já para o aspecto, né? Aqui quando a gente tem a Lua já próxima de Saturno, é grau final, né? De Peixes, mas ele é muito mole, sem tônus. Então, o que eu penso que vai acontecer ali na noite do domingo
é uma baixada no clima, assim, dá uma moleza, uma preguiça. Agora, é um pouco mais chato porque nós vamos virar para a segunda com essa influência de conjunção, porque o momento perfeito da conjunção será na segunda-feira, 14h44, no horário de Brasília. Nós vamos pegar a madrugada, a manhã toda, e uma parte ainda, né, quase metade da tarde. E por isso vamos ter um clima meio paradão na segunda-feira. Ele pode ser assim difícil para engrenar com o ritmo, não tem muita energia assim vibrante para iniciativas de muito esforço e nem concentração técnica. Se você estiver lidando com atividades que precisam de muito aprofundamento, de minúcias, pode até se beneficiar um pouco, porque dá-lhe profundidade aqui nessa Lua conjunção Saturno no signo de Peixes. É até um pouco mais interessante para as atividades da abstração, para interpretação, por exemplo, um pouco melhor do que para atividades técnicas. Essa fluência da água, com Saturno retrógrado em Peixes, onde ele não é exatamente super forte, né? Ela traz um pouco desse clima meio molenga, assim, né? Não acho que seja muito interessante para a produtividade de muita técnica, por exemplo, nem para muitas ousadias em qualquer assunto, seja um investimento, seja uma atividade cotidiana, mantenha o passo, tá? Bom, depois disso a Lua fica um pouco fora de curso, um pouco menos de uma hora, quando for 15h37, ela ingressa no signo de Áries. Vai mudar bastante o clima, gente, muito mesmo, porque imagina a Lua em conjunção com Saturno em Peixes, como eu falei para vocês, é bem molenga, assim, mais gelatina. Mas quando ingressa em Áries, que é um signo do fogo e cardinal, já dá um up, assim, uma energia totalmente diferente. Em termos de velocidade, vocês vão perceber isso com muita nitidez. Vão mesmo. E até porque quando a Lua ingressar no signo de Áries, ela vai muito, muito lentamente começar a se aproximar de um trígono a Vênus. Demora, né? Olha, percebam que aqui não tem nem ainda um risquinho de aspecto. Então, primeiro ela ingressa em Áries, vai ficar um pouco fora de curso, é um pouco agitada, tem que ter um pouquinho de cautela ali para o meio da tarde da segunda-feira, com a ansiedade, com a correria, né? Mantenha o controle aí no que vocês estiverem fazendo. O fato da Lua ingressar em Áries, que já tem todo esse movimento e ainda sem aspecto, acaba não sendo assim super interessante para arriscar demais, porque não tem sustentação. Então, cautela nas iniciativas. Gradualmente ela começa a se aproximar do trígono a Vênus. Então, esse trígono aqui. Bom, gente, é super agitado e animado, né? Embora onde a Lua esteja, aqui no signo de Áries, é o ponto do detrimento de Vênus. E mesmo que o aspecto seja bom, é legal vocês não exagerarem super aí, né? Mas, olha, é um trígono, em termos de clima geral, ele tende a ser super vibrante, motivado, energético, ele é muito vivo. Para as figuras femininas em destaque, em mídia, até artístico, né, que é um tema de Vênus, pode ser muito interessante. Por isso, eu penso em um clima super agradável na terça-feira. E olha, o aspecto entre Lua e Vênus é só à noite, é às 22 horas e 6 minutos. Vamos perceber isso ao longo da terça-feira inteirinha. Bem agradável, festiva, alegre, dinâmica. Pode ser interessante para todo tipo de assunto, pensando em iniciativas. Tá? Mas, como eu falei para vocês, só atenção se vocês tiverem que lidar com um risco muito, muito elevado, porque a Lua acaba, Vênus acaba enxergando aqui o detrimento, tá? Bom, depois disso muda um pouquinho o clima, mas rapidamente, porque quando for 23h42, a Lua vai chegar a uma quadratura a Júpiter. Então, ela passou às 22h06 no trígono com Vênus e agora 23h42, quadratura a Júpiter. Aqui a necessidade é de cautela com as mudanças radicais. Não chega a ser exatamente um clima do mau humor, porque não é um tema de Júpiter, e ele acaba ainda, aí tá no ponto onde a Lua tem domicílio, né? Ele tá recebendo a Lua aqui. Então, não é exatamente um clima ruim, assim, de tensão. Eu só recomendo ter cautela com mudanças importantes, iniciativas de alto risco, grandes guinadas, assim, né? Porque é uma quadratura que conecta os dois pontos, então é legal ter atenção.
E depois disso, não melhora muito o clima, porque a Lua vai começar a se aproximar de uma oposição a Marte. Só que vai ser na madrugada, 13h53. Bom, lógico que sempre tem pessoas que ao longo da madrugada estão em plena atividade, né? Ou de trabalho, ou de entretenimento, ou de estudos, enfim, independente do que for. Estando você acordado durante esse momento, é legal ter cautela com essa oposição, porque ela é bastante ansiosa, irritada, e para as iniciativas não é bom porque você carrega esse clima de combate e defesa, assim, ele é um pouco agressivo, né? Para Marte, que está bem prejudicado aqui no signo de Libra, ele vai ganhando um esforço um pouco ríspido aqui, com a Lua em oposição no signo de Áries. Tenha cautela se você estiver iniciando alguma coisa importante. Eu não recomendo para inícios, até porque a sequência de aspectos já é ruim. A Lua vem da quadratura com Júpiter e se aplica a uma oposição a Marte. Então, esqueça esse momento para inícios. Fica um clima irritado, até para quem não estiver em atividade prática, se estiver dormindo, por exemplo. Pode ser bastante incômodo, trazer insônia, dificuldade em relaxar, porque ele vai criar um fervor, assim, né, no clima e de uma forma mais desagradável. Então, é geralmente um perfil de ansiedade, de irritabilidade, não é tão legal. A Lua fica um pouco fora de curso depois desse momento. Um pouco muitas horas, porque o aspecto de oposição é às 3h53. Esse é o momento mais longo que eu falei da Lua fora de curso. Ela só ingressa em Touro às 17h03 da quarta-feira. Bom, então nós vamos pegar esse potencial de Lua oposição Marte no sentido de clima ainda durante a manhã. Então, a quarta-feira é um dia que tende a um certo clima de tensão no ar, uma certa ansiedade, impaciência, um fator de imprevisibilidade presente no ar também. Aí é legal você ficar atento ao clima. Já sabem que para inícios não é bom, porque a Lua estará fora de curso, então ela vai gradualmente diminuindo a influência da oposição com Marte, né? E para inícios não é bom, como para o clima geral também não. Nós podemos perceber no clima as pessoas um pouco agitadas, assim, né? Um pouco irritadas também, o que não é exatamente bom. A Lua ingressa em Touro, como eu falei para vocês, às 17h03. E depois muda o clima, porque como o Touro é um signo da Terra, e ele já tem a frieza baixa um pouco em termos de clima, já não tem agitação, ele já assim, diminui, né? Ele baixa a poeira. E também porque o Touro é um signo fixo, né? Então, em termos de movimento, ele acalma bem. E a Lua ingressa, então, no signo de Touro, e o primeiro aspecto que ela vai ter vai ser um trígono com Mercúrio, mas também nem aparece aqui ainda, né? Demora ainda um pouquinho, vai ser só na quinta à noite. Mas, pelo menos, da quarta-feira, final da tarde, 17h03, quando a Lua ingressa em Touro, nós já vamos começar a sentir um clima mais pausado, né? Uma tendência mais calma, mais fácil para se acomodar também. Eu penso que é até interessante, porque tendo uma quarta de Lua em Áries que vem trazendo resquício da oposição com Marte, ela tende a ser muito agitada até o final da tarde. Então, quando a Lua ingressar em Touro, ela pacifica, assim, ela dá uma calmaria, né? Agora, é como eu falei para vocês, a Lua vai chegar aqui no signo de Touro, vai gradualmente se aplicando primeiro ao trígono a Mercúrio e em seguida o trígono ao Sol. E é uma sequência de trígonos em signos fixos que são muito mantenedores e o clima ele vai ficando mais legal. Então, quinta-feira, nós vamos ter uma facilidade muito grande com as atividades práticas, técnicas, mais da mente racional, por exemplo. Fica muito interessante, por exemplo, para você organizar as coisas, para lidar com dados, números, fatores analíticos, para fazer consertos, reparos, seja em equipamentos, coisas materiais, seja em recursos, por exemplo, corrigir textos, tabelas, planilhas, né? Essas coisas ficam todas muito legais, né? Em termos de realização. O aspecto perfeito de trígono é às 23h18, então nós vamos pegar a quinta-feira inteirinha com essa influência e vai ser um dia altamente produtivo, né? Quinta-feira é um dia excelente. Pode ser bom também para estudar, mas eu penso que ele é melhor para as atividades do campo das exatas, né? Um lado mais racional,
para lidar com procedimentos cotidianos, para lidar com burocracias, papéis, documentos, aquisições técnicas, compras mais técnicas ou as compras de rotina, né? As despesas de casa, por exemplo, né? Bem legal, assim, vai ser um dia bem comum. Vocês vão perceber a quinta-feira como um dia muito fácil para realização prática. E na quinta é só isso, 23 e 18. Então é um dia que o Mercúrio vai reinar aí, quinta-feira, porque não tem nada atrapalhando a ele. Aí a Lua vai seguindo aqui para o trígono ao Sol. Mas o trígono ao Sol vai ser só na sexta, na madrugada, 1h29 da madrugada. Mas como a gente vai pegar pouco tempo, né? Desde 23 e 18 da quinta para 1h29 da sexta, vai mantendo o clima. Então, essa virada de quinta para sexta ainda é bastante agradável, tanto para as iniciativas de qualquer tipo de assunto, como para atividades práticas. Clima geral também é muito estável, né? Bem interessante. Aí, 10 minutos depois, nós vamos ter um sextil entre a Lua e Júpiter. Bom, gente, vocês lembram que eu falei que sexta-feira é um dia super recheado? Tem 7 aspectos, movimentos importantes no céu, tá? Então, o primeiro é o trígono de Lua com o Sol, agora um sextil de Lua com Júpiter. Mas como ele vai acontecer 10 minutinhos depois só do trígono com o Sol, a gente quase nem percebe, é muito fraco, assim, tanto a natureza do sextil é mais leve, como é muito rápido, não dá nem para perceber a mudança de clima, né, gente? Piscou, passou 10 minutos ali, né, gente? Passa muito rápido. Mas isso é bom porque dá uma continuidade para o clima da quinta-feira, né? Então, Lua trígono Mercúrio, Lua trígono Sol, Lua sextil Júpiter, tudo legal. Até aí ficou bacana. Um pouquinho depois começa a mudar um pouco o clima, assim, dá uma parada no meio da madrugada, assim, uma quebrada, né? Mas nem tanto, vocês vão ver que interessante. A Lua chega a essa quadratura que é a Vênus, mas a quadratura é um aspecto difícil e vai ser perfeita às 3h59. Então, o último aspecto foi o sextil com Júpiter a 1h39. Nós vamos pegar 2 horinhas e pouquinho com essa influência de quadratura mais presente. Mas a Lua está exaltada em Touro e Touro é domicílio de Vênus, então para Vênus ajuda um pouco, mas é uma quadratura. Bom, então o que a gente pode ter? O clima, ele é até bem firme, duro, ele é bem mantenedor. Mas, como é uma quadratura, ele pode ser um pouco passional, ainda mais que Vênus ainda está em Leão, então pode ser um pouquinho passional. Eu penso em um pouco de rigidez, e aí para atendimento de satisfação já não é tão legal. Se você estiver acordado lidando com atividades, por exemplo, que dependam do fator estético, pode ser, não é só estética pensando em beleza física, pode ser corrigir, melhorar a aparência de algum trabalho que você estiver realizando e tal, é necessário ter cautela. É necessário ter cautela com os assuntos da parte monetária, dinheiro mesmo, tá? Não é muito interessante. Para o campo artístico, de maneira geral, né? Para o mundo feminino também não é muito interessante. E no campo do afeto, do sentimento, relação a dois, tende a ser aí um pouco enciumado, meio passional, dominador, ele é um pouco duro, assim, uma influência meio ríspida, né? Então é legal ter cautela, né? Eu sempre penso, assim, que essas configurações que acabam envolvendo, assim, Vênus enxergando o domicílio, mas com aspecto difícil, como aquelas coisas que a gente quer porque quer ter, sabe? Para atender desejo e satisfação. Então, é um pouco passional em excesso, né? Então, é legal ter cautela. Vai ser às 3h59, como eu falei para vocês. E aí, gradualmente, a Lua se afasta, mas rapidinho, 4h30, o Sol chegando a um aspecto de sextil com Júpiter. É um aspecto leve, ele é bom no sentido de iniciativas, pelo fato de ser um aspecto bom e Júpiter estar super forte na exaltação. É bom, né? Eu recomendo não ser assim muito ousado. O Sol está num ponto de debilidade de Júpiter, mas pela natureza fácil de observação, né, do aspecto que é um sextil, pode ser realmente muito benéfico, próspero, pacificador, bem equilibrado, pode ser interessante para aplicar algumas mudanças. Nós vamos perceber um pouco desse aspecto ao longo do dia todo, porque o Sol não se movimenta muito rápido.
ele vai gradualmente se afastando um pouquinho dessa influência, o que vai acabar misturando com outras configurações. E depois que o Sol passar pelo sextil com Júpiter, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto de sextil a Saturno. É mantenedor, é bem calmo, então a sexta-feira vem até meio parada, né? Nós vamos pegar praticamente amanhã à tarde inteirinha. Como é às 17h14, que esse sextil, nós vamos ter, então, desde do sextil de Sol com Júpiter 4h30, essa influência bem percebida, né? Bom, a sexta-feira é um dia muito comum, não tem agilidade, às vezes pode parecer que o clima está um pouco parado, mas como é um sextil, é bem legal para cumprimento de rotina. E também, gente, porque nesse mesmo momento, um pouquinho depois, alguns minutinhos depois, nós temos o Mercúrio também chegando a um aspecto de sextil com Júpiter, então a gente teve Sol sextil Júpiter, aí a Lua sextil Saturno, Lua sextil, Mercúrio sextil Júpiter, e isso vai criando um clima bem fácil aqui para sexta-feira. A Lua já vai ficar fora de curso depois que ela passar pelo sextil com Saturno às 17h14, até às 18h38, quando ela ingressa aqui no signo de Gêmeos. Só que nesse meio de caminho, enquanto a Lua estiver fora de curso, o Mercúrio está chegando ao sextil com Júpiter. Cria um clima assim, eu penso em facilidade de clima. Para início de atividades, no sentido eletivo, não é recomendado porque a Lua está fora de curso, né? Ela vai pegar o período de 17h14 às 18h38, fora de curso. E no meio do caminho, o Mercúrio no sextil a Júpiter. Olha, o clima é bem legal aí na sexta-feira, ele é muito calmo. Tanto a manhã como a tarde da sexta-feira é bastante tranquila. A noite muda, quando a Lua ingressar em Gêmeos, a gente tem um pouco mais de agitação presente no ar. E como ela ingressa em Gêmeos sem aplicar nenhum aspecto diretamente, ela vai ter muitos aspectos ainda, né? Ela vai aplicar algumas quadraturas aqui, no signo de Virgem, né? Com esses pontos do signo de Virgem, vai aplicar no sextil, a Vênus aqui também, né? Vai ter uma quadratura lá para o finalzinho ainda com Saturno, no final de Peixes, mas não agora, no sábado. Então, às 18h38 da sexta, a Lua fica sem aspectos perfeitos ainda, né? Por isso que a noite da sexta tende a ser um pouco agitada. Ela pode até ser interessante para descontração, né? Porque a Lua em Gêmeos é bem aberta, descontraída, mas não é muito interessante para as iniciativas, né? Pensando no fator de não ter nenhum aspecto ainda se aplicando, tá? É só uma cautela com os exageros, vamos dizer. Agora, no sábado, gente, a única coisa que nós vamos ter é a conjunção de Mercúrio com o Sol. Mercúrio muito forte no domicílio e exaltação. Ele se beneficia aqui dessa condição casime, né? Pelo fator da força que ele tem aqui no domicílio e exaltação. Pode ser interessante para as atividades que tenham relação com os processos analíticos. Eu não acho muito interessante para a eloquência. Eu penso ele mais técnico, né? Bem inteligente, assim, prático até. Então, as atividades tecnológicas, atividades técnicas, comerciais, as que têm necessidade de processo analítico, organizacionais, reparos, concertos, isso tudo fica bem interessante. Atividades da mente racional podem ser boas também, né? Aqui durante esse momento. E a conjunção Mercúrio e Sol é o último momento marcante dessa semana, no sábado. Aí depois a gente já vê aqui, olha, a Lua em 7 de Gêmeos, aplicando já a quadratura a esses dois pontos. Mercúrio já vai se afastando um pouco do Sol, então ela vai chegar primeiro a quadratura ao Sol e depois a quadratura a Saturno, né? E aí vai ficando um pouco mais assim com a necessidade de atenção pelo fato de termos a Lua num signo mutável, um signo do ar, ele fica um pouco oscilante e uma proximidade de um aspecto desafiador, tá? Então, no sábado, 7h52 da manhã, é o aspecto perfeito entre o Mercúrio e o Sol. E o restante do dia a gente vai percebendo mais essa influência da quadratura entre Lua e Mercúrio. Atenção para o que você estiver realizando aí, porque pode ser um pouco disperso, tá bom? Assim a gente encerra essa semana, né? Vocês viram que sexta-feira tá um pouco tumultuada aí com muita coisa, mas é assim, não parece também ser uma semana muito difícil, né? Pelo menos a gente vai se beneficiar no período útil do dia da sexta-feira, né? Do sextil de Sol com Júpiter, Mercúrio, sextil Júpiter, ali naquele
em torno ali que vai a Lua se aproximando do aspecto com Saturno e a sexta-feira vai ficando mais calma, né. É isso, tá bom? Então, uma ótima semana para você e até nosso próximo vídeo então, até mais.